Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 13. Eu estarei lendo na versão King James, atualizada, 1611, e ela nos diz assim: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, porque o coração deste povo está petrificado. De má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, ouça com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Se assente dando glória a Deus. Eu tenho uma mensagem e eu vou entregar, porque eu quero ter paz com o Espírito. Eu quero chegar em casa, colocar minha cabeça no travesseiro e não ser cobrada pelo Espírito Santo. A mensagem que eu trago nessa noite é um sermão temático. Ontem eu preguei um sermão expositivo. Hoje estarei pregando um sermão temático, ou seja, estaremos passando por alguns textos da Bíblia Sagrada para fundamentar, solidificar e fortalecer o argumento desse sermão que eu estarei pregando. Certamente eu pensei que eu iria pregar sobre a oração de Josafá, mas na madrugada o Espírito soprou uma palavra rema, palavra essa que foi confirmada nesta manhã. Diga comigo: quebrando as cadeias da resistência. Quebrando as cadeias da resistência. Faço a introdução deste sermão em Mateus capítulo de número 13, versículo de número 13 ao versículo de número 14. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo. Nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. Diga comigo: e tem má vontade de escutarem com seus ouvidos. Jesus explica que muitas pessoas ouviam seus ensinamentos, ouviam suas parábolas, ouviam suas palavras, e viam seus milagres, enxergavam sinais miraculosos, participavam dos momentos
dos sermões e da manifestação visível do reino de Deus. Muitos viram cego enxergar, coxo andar, leprosos serem limpos. Muitos viram, mas não entendiam. Muitos escutavam seus sermões, mas não compreendiam. E qual era o problema deste povo? Que ouviam com os ouvidos, mas não escutavam. Enxergavam com os olhos, mas não viam. Qual era o problema que estava enraizado? Jesus explica: o problema está no coração, pois o coração deste povo está petrificado, endurecido, cauterizado. Não era falta de mensagem, olha aqui para mim. Não era falta de mensagem com poder. Não era falta de um mensageiro com a palavra rema. E não era falta de sinais, tanto da mensagem como também através do mensageiro. O problema estava na resistência que o coração criou, de não receber nem a mensagem, nem o mensageiro, de não receber e de não se alegrar, nem com os sinais, e nem com as manifestações poderosas do reino de Deus. Eles fecharam os olhos e os ouvidos para não se renderem à verdade. Estavam não apenas dispersos, perdidos, estavam endurecidos. Como pregadora, andando um pouco conforme a graça de Cristo, eu tenho percebido 3 problemas na igreja brasileira atual. E esse problema não está apenas no estado de São Paulo. Esse problema também está aqui. Não é falta de unção no mensageiro. E não é falta de poder na mensagem. Estão no culto como espectadores de entretenimento, dispersos, apáticos e passivos. Enquanto Deus está falando, enquanto Deus está fazendo, muitos estão assim, virando o pescoço para a direita e para a esquerda, porque o coração que não foca em Deus fica com a mente vagando e com a cabeça perdida na hora do culto. E deixa eu te citar uma palavra que Charles Spurgeon profetizou e é real. O maior problema, ou a maior arma que o diabo inventaria para a igreja, seria trocar a mensagem genuína por entretenimento. Quantos lugares eu estou neste banco, observando, não cada pessoa, mas atenta ao clima espiritual do culto. Há uma expectativa. O pregador vem de fora, a cantora vem de fora, e nós que estamos aqui, nós entramos no modo avião, corpo presente, alma distante. Corpo presente, espírito apático.
Mas para Deus atuar, tem 2 trabalhos. Quantos? O primeiro, o Espírito Santo é a única autoridade. O Espírito Santo, ele é o único responsável por operação divina. Sim, sim, é o Espírito que nos batiza com fogo. É o Espírito que nos entrega ministério. É o Espírito que nos vocaciona e nos dá dons de línguas, de sonhos, de visões, de interpretações, de curas da palavra. Mas existe outro trabalho, aonde eu e você mesmo, você que veio para este culto, está neste banco me olhando com esses olhos esbugalhados. Existe um trabalho para que Deus tenha a liberdade para trabalhar. Primeiro, operação do Espírito. Segundo, cooperação dos crentes. O pregador está pregando, não é para você ficar com a boca fechada, é para você dar glória a Deus, aleluia, usa, fala, enche, move, mexe, toca, quebranta. A cantora está cantando, a sua cooperação é esta: me quebranta, me faça sair daqui rendida, me faça sair daqui transformada. Eu não quero voltar o mesmo. Sabe qual é o nosso problema? Nós nos acostumamos e aprendemos a se movimentar no litúrgico. E eu tenho batido essa tecla dentro da igreja. O litúrgico é: vamos se arrumar, vamos para o culto, 3 hinos da harpa, leitura da palavra, canta a cantora, tira a oferta, lê a leitura, prega pregador, toca músico. E depois, tchau, estende a mão, bênção apostólica. E amanhã? Assim diz o Senhor a esta casa: o que você fará com o que estou te dando hoje? Eu estou com a minha carne tremendo, tomada pelo temor do Espírito e da unção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma mensagem rema, eu vou entregar. Sabe o que Deus está nos ensinando neste dia? Eu falo, responda. Eu faço, reage. Eu me manifesto, exercita a tua fé. O reino de Deus é tomado à força e não por osmose. Eu vou repetir: o reino de Deus é tomado à força e não por osmose. Se esforça para ouvir a palavra, se esforça para receber do Espírito Santo de Deus. Se esforça, exercita a tua fé. Para de entrar como um incrédulo e sair como um incrédulo. Pelo amor de Deus, seja crente. Existe a operação do Espírito, mas Deus exige a resposta dos homens. Somos nós que trazemos o cordeiro. É Deus que manda o fogo do altar. Somos nós que erguemos o altar. É Deus que manda o fogo no altar. Somos nós que cavamos a vala ao redor do altar. É Deus que suga a água jogada ao redor do altar. Sabe por que não tem fogo? Porque não tem lágrima no culto. O Senhor manda eu dizer:
Aonde o zelo pela presença de Deus desaparece, os lenços também desaparecerão. Aonde o zelo pela presença de Deus desaparece, as lágrimas também secarão. Porque aonde tem zelo, tem lágrima. Aonde tem zelo, tem lenços. Aonde tem zelo, tem um mover sobrenatural, tocando os nossos corações e nos dando sensibilidade diante dele. Disse o Senhor através de Joel: eu não quero mais que vocês rasguem as vestes. Eu quero que vocês rasguem o coração. O que Deus está dizendo é isso. Vocês acham que me compram com aparência litúrgica? Porque antes de receber a oferta, eu sondo a motivação do coração do ofertante. Antes que ele aceite a oferta de Abel ou a oferta de Caim, ele analisa, ele enxerga, ele diagnostica as motivações do coração. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O que te moveu a sair de casa e a vir para este culto? O que te faz sair de casa num domingo, num culto de ensino, para uma EBD, um culto de Santa Ceia? O que te movimenta? Ou você acha que você está cumprindo uma agenda ministerial e durante a semana está ok com Deus? Assim diz o Senhor: faz tempo que você entra e sai desta igreja e você não encharca mais o lenço. Culto não se faz na hora do culto litúrgico. Culto se faz durante um dia inteiro. E diz assim o Senhor pela palavra: não se compra cordeiro na porta do templo, se prepara cordeiro dentro de casa. E tem hora que o próprio Cristo se irrita e vira as mesas de certas igrejas, porque ele está enojado com gente que só sabe comprar cordeiro manco na porta do templo. Culto sem quebrantamento, culto sem sensibilidade, culto sem preparação. O Senhor não precisa de cordeiro manco, Ele só precisa de um coração quebrantado e contrito. O Espírito opera, mas o homem e a mulher, as famílias precisam cooperar. Só existe o mover do céu, mas também precisa existir o posicionamento da igreja. Em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Ao longo das Escrituras, nós vemos Deus agindo, homem agindo. Nós vemos Deus trabalhando e homem se movendo. Elias orou, Deus mandou fogo. Elias orou, Deus mandou chuva. Daniel permaneceu firme, Deus calou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé, Deus entrou com eles na fornalha. Josafá buscou ao Senhor, Deus confundiu o exército com a adoração. Em Atos capítulo de número 12, a igreja perseverou em oração
e o Espírito Santo operava através da igreja. O que Deus está dizendo: quando se posicionarem ao meu lado, você verá que não está trabalhando sozinho, eu estou trabalhando com vocês. Nesta noite, Deus está chamando a sua igreja para romper as cadeias de toda resistência. Porque onde há a cooperação com o Espírito, haverá liberdade, batismo com o Espírito, renovo, fogo, manifestação de glória, sem ninguém forçar nada. Ele faz porque alguém está disponível a ser movido por Ele. A resistência humana, carnal, pecaminosa, espiritual e demoníaca tenta trabalhar e impedir a ação de Deus. E aqui eu quero denunciar 3 inimigos. Primeiro inimigo: resistência carnal. Quando a carne cria barreiras contra Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus. A carne fecha o entendimento para compreender o Espírito Santo de Deus. A carne resiste ao Espírito, porque a carne quer manter o controle de todas as coisas. Mas Jesus falou sobre essa geração carnal, que está em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 32 e 33. Essa resistência carnal se revela em um ato chamado de indiferença. Chamada de quê? Olha o que Jesus diz: a quem compararei esta geração? São como crianças mimadas, sentadas na praça. No meio dessa praça existem músicos. Tocamos som de lamento e não chorastes. Tocamos som de alegria e não dançastes. Jesus explica a parábola. Veio João Batista pregando. Ele não comia, não se assentava socialmente, não bebia vinho, se vestia com pele de camelo. E essa geração dizia: ele está com demônio. Mas veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, aceitando todos os convites. E vocês dizem: ele é amigo de pecadores, ele é amigo de publicanos, ele é um beberrão e ele é um glutão. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que essa indiferença carnal não entra nas manifestações do Espírito ou do reino de Deus. O que são canções de lamento? São as mensagens de arrependimento. São mensagens exortativas. São mensagens no ímpeto de João Batista. São mensagens que têm o tom de João Batista. São mensagens que têm a força e a autoridade de João Batista. Só que esta geração recusa a mensagem de João Batista. O pregador é duro, só prega contra o pecado, só admoesta, só exorta. Essa mensagem não entra no nosso cardápio. Tudo bem, Deus manda outro mensageiro,
Vem o mensageiro da graça, o Logos encarnado. Ele prega sobre salvação, ele prega sobre perdão. É a canção de alegria tocando. Mas essa geração também diz: é muita graça, é muito perdão, e é para todo mundo. Não dá para ser para todo mundo. Nós não queremos também. Sabe o que Jesus está dizendo? Que essa resistência carnal te deixa fora daquilo que o reino de Deus está apresentando. O pregador pode ser alegre, tá ruim. O pregador pode ser das lágrimas, tá ruim. A cantora pode ser pentecostal, tá ruim. A cantora pode ser da adoração, tá ruim. O que Deus está dizendo: a tua resistência carnal te faz ficar fora, em vez de se envolver com a graça. Ouviu a canção de lamento? Entra, chora, se arrepende, se converta. Ouviu a canção de alegria? Entre, cante, dance, celebre. E eu aplico dizendo também que Deus envia mensageiros de acordo com o coração do povo, mas o coração do povo tem o seu cardápio carnal, vai dar nota para a mensagem, nota para o mensageiro, e Deus está apenas te dizendo: entra! Entra! Se o Espírito Santo decidir tocar uma flauta de lamento, entra, tira o lenço, molha a camisa, mas reaja! Se o Espírito Santo estiver tocando uma canção de alegria, entra, salte, marcha, gira, roda, fala em mistério, mas entra. Entra, diz o Senhor. Eu não desço para agradar você, eu desço para transformar você. Entra! Eu não desço para afagar o teu ego, eu desço para você sair daqui arrependido. Entra! Eu não falo para massagear o seu ego, que a massagem do ego vai ouvir os coaches, mas aqui a canção ainda é de lágrima, a canção ainda é de alegria, independente do que seja tocado. Entra! O som vem do céu. O som vem do céu. O som vem do céu, o som vem do céu. Eu vou profetizar até você adorar. O som vem do céu, o som vem do céu. A batuta está na mão dele. O som vem do céu. Reaja, porque ele está na casa. Será que você pode dizer que os seus olhos são para ver Ele? Se desliga, se desliga, se desliga. Você não veio aqui para assistir um culto, você veio aqui para ser um culto. Então entra. Se você pode, pegue na mão deste irmão comigo. Diga a ela: entra, minha irmã. A melodia espiritual está tocando de acordo com a necessidade da tua alma. Então, se for para chorar, chore, mas reaja a Deus.
Se for para falar em mistério, fale, mas entre. Eu vou me calar por alguns segundos, porque o céu rompeu toda a resistência aqui nessa noite, e a unção das lágrimas começa a tomar a casa. A sensibilidade do Espírito vai te constranger, e você só vai saber adorar enquanto eu termino a mensagem. Deus me guarde de ouvir a voz do Espírito e ficar fora do que Ele está fazendo. Deus me guarde de ver a chuva seródia descer do céu e molhar aqui, molhar aqui, molhar aqui, molhar aqui, e passar por mim, não me encharcar. Deus me guarde do orvalho do Espírito tomar a casa, regar a pessoa que está do meu lado e não regar a minha alma. Seco você vai morrer. O problema é comigo então? Se todo mundo que estou vendo chorar está sentindo algo, o problema é comigo então? Sim, o problema é com você. Vou falar. Se a irmã que está da minha direita está chorando, está sentindo a graça dele, se a da esquerda está sentindo, está chorando, cheio da graça dele, e eu não sinto nada, o problema é comigo sim. Você está seco e está morrendo. Mas diz o Senhor, ainda dá tempo, porque a nuvem desceu. Entra. Entra. A resistência carnal nos torna incrédulos. A resistência carnal, ver Deus agindo, e a gente fica de braço cruzado. Para que tanto exagero? A gente reage como Simão na sua casa, como fariseu. Para que tanto perfume? Para que tanto cabelo? Para que tanta lágrima? Ah, meu irmão, quem está na casa perdoa pecadores e recebe a adoração de um arrependido. Ou você vai examinar o culto do outro, ou vai chorar nos pés dele também. Reaja. Ou você vai ser como Judas, dá tudo para Jesus, é demais, mas vendê-lo por 30 moedas de prata. Você o vende por uma cachaça, você vende pela inveja, você vende pela prostituição, você vende Jesus pela política, você vende Jesus pela droga, você vende Jesus por uma noite, você vende Jesus por um motel. Aí você está dizendo que quem está chorando aqui está exagerado. Não, é você que decidiu ficar fora do arraial, porque a glória desceu aonde Ele está. Jesus é do tamanho da tua adoração. A tua adoração tem que ser na proporção do tamanho dele. Uma geração difícil de se convencer, insensível à voz de Deus. Em Mateus capítulo de número 13, versículo de número 58. E Jesus não pôde
fazer ali, não é que ele não queria, ele não pôde fazer ali. E porque ele não pôde fazer ali muitas maravilhas? Por causa da incredulidade do coração. Ele é o mesmo. Ele quer fazer cego ver, ele quer fazer coxo andar, ele quer fazer tumor sumir, ele quer fazer câncer desaparecer. E porque ele não pode fazer muito? Porque a incredulidade toma o lugar da fé. A resistência carnal não acontece apenas através de um pecado moral visível. A resistência carnal acontece quando o coração se fecha para a verdade de Deus. A carne cria argumentos para não se render. Ei, não é que o Espírito não está falando, é você que está levantando argumentos e desculpa para não se render a Ele. Ela vê, ela escuta, a carne presencia o mover, mas ela escolhe permanecer endurecida. Atos capítulo de número 14, versículo de número 1 ao 2. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos para a sinagoga dos judeus. Ali, olha o que diz o texto, ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiam continuar descrentes instigaram os gentios e lhe irritaram o ânimo contra os irmãos Paulo e Barnabé. Porque existe uma cúpula que vem para o culto, está no culto. Agora o estreito vai ficar apertado, mas sai de casa decidido: eu vou porque minha esposa me convidou para ir para o culto, mas eu não vou crer. Eu vou para ela parar de me chamar. Eu vou porque o pastor vai me ligar. Eu vou só para dar uma de ético, mas eu não vou crer. Olha aqui para mim. O que está em jogo, descrente, o que está em jogo, incrédulo, não é a alma da tua mulher, porque ela já está salva. O que está em jogo não é a alma do pastor, porque ele tem fé. O que está em jogo é a tua alma, porque se você morrer hoje sem Jesus, amanhã você estará no inferno. Mas existem pessoas que vêm, mas o coração também vem fechado, duro, trancado, cheio de desculpa, cheio de argumento. Mas assim diz o Espírito: a tua guerra acabou comigo hoje. Ou você se rende, ou vira bicho de uma vez, como Nabucodonosor. Diz assim o Senhor: a escolha é tua. Que tipo de natureza você quer assumir? De bicho ou de crente? De bicho ou de restaurado? De bicho ou de transformado? De bicho ou de alguém que sabe e entende que Ele está falando contigo, e somente o sangue dele pode tirar a natureza de bicho e te fazer um novo homem, nova vida, nova história, novo dia. Eu vou falar porque reverbera o Espírito. Assim diz o Senhor a alguns: hoje o convite acabou. A resistência carnal se manifesta em orgulho, credulidade, autossuficiência, recusar a obedecer, tentativa de racionalizar a Deus. Porque Deus não é assim, porque Deus não fala assim,
porque Deus não age assim. Isso não está na palavra de Deus. Isso não é pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é a pregação do amor. Evangelho é isso: ou você se entrega ou continua morrendo até chegar no inferno. Atos, capítulo de número 26, versículo de número 28 ao 29. Olha o que diz o texto. Então o rei Agripa ponderou: crês tu que em um tão pouco de tempo pode me persuadir-me e converter-me a um cristão? Paulo, você consegue? Diante do que Paulo declarou: seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, livre das cadeias. Olha o que o rei Agripa está dizendo para Paulo. Paulo, no capítulo 26 de Atos, ele está testemunhando sua conversão. Eu era zeloso pela lei, eu perseguia crente, eu matava crente, eu prendia crente. Mas no caminho de Damasco, um raio clarão desceu, me jogou do cavalo, eu caí, e uma voz ecoou dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Tu me persegues, sou Cristo, Saulo. Tu persegues a igreja, tu está perseguindo a mim. Eu fui transformado, eu me converti. O rei Agripa: nossa, que testemunho de verdade, nossa, isso é real. Faltou isso aqui, eu estou quase crente. E existem pessoas que estão aqui quase crente, mas não crente. Gostam do culto, gostam da mensagem, gosta do louvor, você até sente a brisa passando por você, mas você volta para casa no quase. Mas diz o Senhor: se você deixar a incredulidade do teu coração e essa resistência que você criou, você não vai viver no quase, você vai viver crente. Olha o que Paulo está dizendo ao rei Agripa: eu não sei se isso vai ser hoje, eu não sei se isso vai demorar, mas quem dera que você e todas as pessoas que ouvirem essa mensagem seja como eu, livre. E sabe onde está Paulo? Numa prisão, em uma cadeia, sendo julgado pelo rei Agripa. Agripa está no trono, Agripa fisicamente é livre. Paulo olha para ele e diz: não, eu estou preso, mas eu sou livre. Você está livre, mas ainda é preso. O Espírito disse algo a mim e eu digo aqui: se alguns de vós não sente a liberdade de Cristo para ser salvo, ser crente, ser santo, ser cheio, adorar, chorar, celebrar, é porque ainda há uma cadeia em você. Porque no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou somos livres ou somos cativos. Quem é você? Ou és livre ou é presidiário, ou és livre ou é escravo, ou és livre ou ainda é algemado. Paulo está preso, mas é livre. Agripa está livre, mas é preso por causa da resistência do seu coração. Ele vive no quase. E quantas pessoas voltam depois de um culto como esse para a sua casa dizendo: quase eu aceito, mas por isso, quase eu me entrego, mas por isso, quase
viver no muro não é viver em Deus. Viver no muro é viver no campo de Satanás. O último tópico: resistência demoníaca. Daniel está orando, no capítulo de número 10. Ele já está 24 dias orando, se eu não estiver enganada. A resposta da oração trava no céu. E não é porque Deus não ouviu. Deus ouviu. Em Efésios capítulo de número 6, versículo 10 está escrito: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aqui para mim. Quando alguém decide ser fiel a Deus, quando alguém decide orar, quando alguém decide buscar, quando alguém decide permanecer firme, quando alguém decide ser totalmente de Deus, não pense que o inferno não vai reagir. Ele vai reagir. Daniel está orando e ele está em uma guerra espiritual sem saber. Porque diz a palavra, enquanto Daniel orava, acontecia uma batalha no mundo espiritual. O anjo vem e diz: Daniel, muito amado pelo Senhor, suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas o príncipe das trevas, um demônio, me segurou nas regiões celestiais. Mas Deus mandou reforço, Miguel, o ungido de Deus, que pelejou contra este inimigo. E eu estou aqui para te dizer algo: você foi ouvido desde o primeiro dia. Então levanta. Não é que Deus ficou em silêncio, é que quando você buscava, o mundo espiritual entrou em guerra. E isso acontece com a igreja. Olha aqui para mim, irmãs. Eu estou percebendo desde ontem, e eu vou ser sincera porque eu não preciso ser falsa. Eu estou percebendo que desde ontem tem uma resistência espiritual no ambiente. Eu cheguei na casa da irmã como se eu tivesse carregado 10 quilos de cimento nas costas. E eu fui orar a Deus. E o Senhor me disse: é que a batalha ficou travada no mundo espiritual. Mas diz o Senhor: todo demônio que tentou agir para segurar a oração de vocês aqui, desceu reforço do céu. Desceu reforço do céu. Eu não sei você, mas eu ouço barulho de espada flamejante. É anjo, contra demônio, é anjo contra potestade. Mas diz o Senhor: haverá a glória manifestada. Desceu, quebrou, desceu, quebrou, desceu, quebrou, desceu, quebrou. Abriu as comportas, abriu as comportas, abriu as comportas. Olha a graça, olha o poder, olha o mover, olha a glória. Encha o teu povo. Caiu toda a resistência diabólica contra essa igreja. Vem cantar, minha amiga. Vai ter libertação nessa noite. Vai ter cura nessa noite. E se você crê, você será batizado com o Espírito Santo. Porque toda a resistência demoníaca foi vencida pela unção da palavra. Eu vou ler um salmo que o Senhor colocou no meu coração. Olha Deus trabalhando nas resistências. Olha Deus trabalhando nas resistências. Olha a resistência carnal caindo. Olha a resistência espiritual caindo. Olha a resistência demoníaca caindo. Assim diz o Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente
presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes fundem no coração do mar, ainda que se cresçam as águas e lançam com fúria contra uns rochedos. Há um rio, há um rio, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santo lugar do Altíssimo. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Eterno. Ele dá fim às guerras, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele lança no fogo os carros de guerra. Cessai batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora eu quero orar com a igreja. Pessoas que estão aqui e não querem viver resistindo a Deus, mas querem se entregar totalmente. Você é crente, você está aqui, já é salvo, já é limpo, mas sua vida espiritual está minguando e algumas resistências estão tomando o teu coração. Jesus quer te renovar mais uma vez, Ele quer te encher mais uma vez. Se esta palavra falou contigo e quer sair daqui marchando no fogo, falando em línguas e vivendo o extraordinário em Deus, saia do seu lugar e venha. Vem, vem igreja, vem. Vem, 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 vem. Caia a resistência. Vocês serão cheias, capacitadas, renovados, fortalecidos. A fé não será a mesma, não será a mesma, porque diz o Senhor: eu te mostrei os teus inimigos. Rompa, rompa moço, rompa menina, rompa mulher, rompa idoso, rompa. A graça é para todos, o rio está na casa. Mergulha, 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 mergulha. Vai, amiga. 1, 2, 3. Agora, poder no nome de Jesus. Treme esta casa, treme esta vida. Sejam cheias, 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 cheios, cheios. Receba dons, receba ministério. Entra no rio da vida, entra no rio da vida. Receba da graça, obreiros. Receba da graça. Enche. Toda resistência diabólica, ladrões de mensagens, desanimador de mensageiros, eu te denuncio, eu te denuncio, eu te denuncio. No sangue, no sangue, no sangue de Jesus. Receba o reino. Pastor,